O mercado do boi gordo em Goiás tem se mantido bastante aquecido, com o preço da arroba acima de R$ 345. Segundo a Datagro, ontem o indicador foi de R$ 346,43, acima do indicador de São Paulo, que é sempre o maior indicador. Eu lembro que o indicador Datagro, que vira referência para a liquidação de contratos da B3 a partir de fevereiro, é uma média ponderada dos últimos 3 dias. Portanto, ontem, R$ 346,43 a arroba em Goiás, acima do de São Paulo. Daqui a pouco a gente atualiza com o indicador desta sexta-feira. Esse alinhamento de preços reflete o impacto do aumento das exportações e da alta demanda por carne bovina. De Goiânia, mais informações com Ana Paula Bellini. Olá a todos. Bom, essa valorização tem gerado discussões sobre a sustentabilidade do produtor e também as oportunidades do mercado global. E sobre esses fatores que eu vou conversar agora, então, que já está aqui do meu lado, que é o Frederico Balestra. Obrigada pela sua participação. Ele que é médico veterinário, coordenador do Programa de Assistência Técnica do Senar Goiás. Obrigada pela sua participação. E eu já queria começar te perguntando: Goiás hoje está com o preço do boi gordo nos mais elevados do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. Queria entender quais são os fatores regionais e estruturais que têm levado a essa alta. Bem, a alta da arroba do boi, ela é histórica. O ciclo da pecuária ele é cíclico, né? A gente fala que ele é cíclico, então durante um período eu tenho uma crescente na valorização da arroba, a gente vai girar esse próximo ciclo em algum momento que a gente não sabe precisar, né? Ela vai abaixar de novo, mas durante um bom tempo ela vai se manter. Mas basicamente, por mais que a gente tenha programas de políticas públicas que podem interferir nessas oscilações da arroba do boi, ela se mantém muito em cima de oferta e procura. Por mais que a gente aumente as exportações, o consumo nosso aumente, o consumo nosso, né, o consumo da carne, ele é basicamente consumido dentro do país. Então, assim, essa oscilação mesmo é porque o ciclo agora está fechando com um aumento passado de abates de fêmeas, então agora começou a faltar fêmea para reprodução. Né? Então, em algum tempo atrás, agora faltou fêmea para reprodução, porque abateu demais, então a oferta de animais para recria, engorda, ele diminuiu. Então, se eu tenho menos animais ofertados no mercado para abate, né, o mercado tende a querer pagar mais porque ele tem contratos a cumprir, ele tem fornecedores a entregar, então eu preciso ofertar para ver se eu consigo angariar mais produtores, né, para poder cumprir os meus contratos. Então, basicamente, é uma questão de oferta e procura. E quando a gente fala com esse preço da arroba, né, tão competitivo, quais têm sido os impactos, então, para os pecuaristas goianos, sobretudo os pequenos e médios produtores rurais? Então, com essa valorização da arroba do boi, né, para produtores que conseguiram se firmar nas baixas, né, a gente consegue melhorar o caixa desse produtor. Então ele começa a receber mais por esses animais, né, e ainda conseguir repor os seus animais. Vendo que no mercado hoje a gente está com a valorização da arroba do boi, mas a reposição também tá bom de comprar. Né? Então os animais para comprar, para repor esses animais abatidos, eles estão com valores acessíveis. Então o pessoal sempre olha a conversão da arroba do boi em quantos bezerros eu consigo comprar. Então na última alta de bezerros, a gente matava um boi e comprava 1,4, 1,6 bezerros, a gente consegue comprar 2 bezerros. Então essa conversão, a grosso modo, quando eles falam em conversão em bezerro, ela ainda está boa, a arroba do boi está favorável, né? Essa alta da arroba do boi está muito favorável, mas a reposição também está favorável. Então para o produtor rural, ele tende a estar bem favorável, ele conseguir se estabilizar um pouco mais rápido. E quando a gente fala da exportação, a gente sabe que é um dos pilares, né, que define, então, de fato, o preço dessa arroba. Qual que é o papel de Goiás nesse mercado internacional e quais são os principais destinos, né, que se destacam aí para o estado de Goiás? O principal é sempre boi China, né? A gente direciona boi China
e os produtores rurais têm atendido essa demanda da China, porque são características que esses animais que são exportados precisam, né? Então, o produtor rural precisa sempre produzir um animal de alta qualidade para que sempre o mercado exterior que paga melhor, vamos dizer assim, queira esses produtos. E o que a gente pode esperar para os próximos meses? Há uma tendência ainda maior de valorização que a gente pode prever aí? Essa é uma pergunta de milhões, né? Mas a tendência é que a tendência do mercado é que esses valores eles se mantenham, né? Chegue aí talvez numa escala de até R$350. O mercado ele oscila muito, mas a gente entende que ele deve se estabilizar acima de R$300 a arroba do boi, mas não naqueles números astronômicos que todos sonhariam que seria, né, o preço ideal. Porque se a gente pensar, se o arroba do boi estourar para R$500, o consumo tende a diminuir, né? Então é um poder de compra que talvez a população não consiga, mas a tendência é que essa arroba, por questão de oferta e procura, ela se mantenha acima dos R$300, sim. Nesse momento, o que o produtor deve observar, então, a partir de agora? O produtor deve observar principalmente as compras, os gastos da propriedade, porque quanto menor o custo ele tem dentro da propriedade, melhor, mais dinheiro vai sobrar para ele. Então tem que preocupar com a arroba do boi, a comercialização junto ao frigorífico de valores tem, mas ele tem que sempre preocupar com os custos que ele tem dentro da propriedade. Então antecipar algumas compras de insumos, né? Milho está a um preço acessível ainda, alguns insumos na parte nutricional, melhorar manejo. Então assim, sempre trabalhar dentro da porteira para dentro para diminuir esses custos, para que caso tenha algum tipo de oscilação, ele ainda está respaldado, ainda gere lucro dentro da propriedade. Perfeito, Frederico, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no canal do Boi. Estamos à disposição. Agora, então, a entrevista que mostrou, então, esse cenário agora do preço da arroba do boi gordo aqui no estado de Goiás. Claro, a gente vai continuar observando para saber se de fato ainda continua essa valorização aqui no estado. Volto com vocês. De Goiânia, Goiás, Ana Paula Bellini.